Era uma vez uma besta chamada Maomé, legalizador do estupro, da poligamia, da pedofilia e da sem-vergonhice. Olá, hoje eu venho por este meio para falar a respeito de um grupo ou raça de bárbaros que existem por aí pelo mundo inteiro, causando o maior terror sobre a Terra. Grupo este que é a pior espécie humana que a Terra já produziu até hoje, onde os governantes gemem e estremecem ao tocar neles ou ao falar das suas barbaridades. Mas eu, como cristão cuja missão é de desfazer as obras de Satanás, eu venho neste vídeo desfazer uma deles. Eu venho neste vídeo para criticar e zombar mesmo das práticas destes assassinos de primeiro grau terrorista. Eu falo do Estado Islâmico, os muçulmanos, os kamikazes radicais, Boko Haram, Talibã, tanto faz, todos esses cegos, burros e covardes que seguem a doutrina de um homem chamado Maomé, outra besta que hoje já deve estar a sofrer, a queimar no inferno eternamente. Então, uma breve história deste povo, ou dos muçulmanos, é que existia um homem chamado Maomé. E segundo a história diz que este homem foi a uma montanha, e nesta montanha ele adentrou a uma caverna onde ele teve uma forte presença do anjo Gabriel. Mas eu digo que não é o anjo Gabriel, mas sim o próprio Satanás. Porque nós cristãos sabemos que até o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então, segundo a história, diz que este homem, Maomé, foi estrangulado por este anjo, porque o que o anjo pedia, ele dizia não saber. E, dando essa resposta, foi estrangulado porque o anjo queria que ele obedecesse. E é o mesmo que Satanás faz hoje. Por exemplo, no Espiritismo. Quem diz que abandona o Espiritismo, ele diz, olha, se tu me abandonares, eu te mato. Ou então, se tu me abandonares, eu tiro de você o que mais amas. É a mesma coisa que aconteceu com este homem. Diz a história que após essa opressão, ele saiu desta caverna todo trêmulo até a sua casa. E ele disse consigo mesmo, as pessoas dirão a meu respeito que eu sou um poeta. Por que ele disse isso? Porque os poetas contemporâneos ou da sua época, todos eles eram inspirados por demônios. Então ele, reconhecendo que era possesso, era possuído por demônios, ele dizia consigo mesmo que não poderia, as pessoas não poderiam dizer a seu respeito que era um possesso ou era inspirado por demônios. E o que ele fez? Ele buscou a ocasião para tirar a sua vida. E quando ele intentou isso, então ouviu uma voz dizendo para ele, você é um profeta. E dali deu-se início aonde o homem chegou ao ponto de ficar em transe durante um ano, onde o homem confundia até estar a ter relações sexuais com as suas esposas, mas não, era apenas uma possessão demoníaca. E em meio a toda essa confusão veio o livro chamado Alcorão, a pura inspiração de Satanás, diretamente de Satanás, através deste homem chamado Maomé. E hoje, por intermédio desse livro, tem-se visto as maiores barbaridades no mundo. Então, as crianças muçulmanas, elas são doutrinadas desde o aleitamento a odiarem os judeus. Então, elas são praticamente já possessas, endemoniadas. Já nascem com a regra prévia, ou seja, nasceu muçulmana, tem que morrer muçulmano. Não pode se converter, não pode mudar de ideologia, de outro parecer. É completamente um escravo. É isso que os muçulmanos são, completamente escravos. E ainda assim, os líderes governamentais, os governos mundiais dizem que o islamismo é uma religião pacífica. Assim como veremos nesse vídeo a seguir. Vamos ver o vídeo? Voltamos já já. Os muçulmanos têm como dever religioso a exterminação dos judeus. Eles sonham com sua destruição e promovem festividades para honrar os assassinos dos inocentes cidadãos de Israel. O fundamentalismo islâmico começa a varrer o nosso mundo.
o próprio Maomé declarou: A última hora não virá antes que os muçulmanos lutem contra os judeus e os muçulmanos os matem. Mas por que a imprensa chama os terroristas muçulmanos de radicais e extremistas? Na verdade, eles apenas estão sendo fiéis ao islamismo. O Corão ordena: Não tomeis por confidentes amigos os judeus nem os cristãos. Matai os idólatras, os não muçulmanos, onde quer que os acheis. Capturai-os, acossai-os e espreitai-os. Líderes muçulmanos, religiosos e políticos ameaçam os judeus como fazia Hitler na TV, pelo rádio e alto-falantes nas ruas e nas mesquitas. Quando Gaddafi brada: a batalha de Israel será tal que Israel deixará de existir, ele fala por todos. O extermínio de Israel é transmitido aos muçulmanos desde o aleitamento. Um ministro da educação da Síria escreveu: O ódio com que doutrinamos as mentes dos nossos filhos desde o parto é sagrado. Um livro-texto de adolescentes egípcios declara: Israel não viverá se os árabes forem firmes no seu ódio. E um livro de pré-adolescentes diz: Os árabes não desistem de trabalhar em prol do extermínio de Israel. É uma loucura Israel tentar firmar acordos de paz com inimigos como estes. Mas a pressão mundial o obriga a isto. صديقي يا قيس هسه لا طيب انا سمعت هم بيجوا عليكم كل يوم بس هسه لا طيب اسمع يا صديقي اعمل ايدك هيك مخيم لما يجوا عندكم اضربهم بوكس خلي وجهه بنداره ان شاء الله عشان نحرر فلسطين ان شاء الله طيب على العموم يا روان انا بقول له يمسك حجر ولما يجي اليهود عنده يمسكوه وبوم طبعا الجيران اليهوديين عادي يطبش عليهم لو كانوا يهود يعني جيرانه او صهاينه عادي. تولين ليش حابه تصيري شرطيه؟ ليش؟ زي مين؟ زي عمه. مين عمه؟ احمد. هو شرطي؟ شو بيسوي طب الشرطي؟ بيحبس الحرامي واللي بيعمل مشاكل وبطخ اليهود صح؟ انت بدك تصيري زيه؟ ان شاء الله لما تكبري. لما طخ اليهود كلهم؟ كلهم؟ طيب. Em 628, ele firmou um tratado de paz de 10 anos com sua tribo Quraysh, em Meca. 2 anos mais tarde, ele atacou Meca, matando os homens e escravizando as mulheres e crianças. Arafat declarou publicamente: Em nome de Alá, eu não considero o acordo de paz entre a OLP e Israel mais do que o acordo assinado entre nosso profeta Maomé e a tribo Quraysh. A paz para nós implica na destruição de Israel. O divino exemplo. Já os terroristas muçulmanos matam como forma de obediência a Alá, em obediência ao Corão e ao ensino e exemplo de Maomé. Qualquer estudioso muçulmano concordará ser o dever sagrado de todo muçulmano em todas as eras praticar guerra santa o quanto for possível para forçar o mundo inteiro à submissão ao Islã. O Corão mantém mais de 100 versículos sobre lutar e matar neste propósito. Porém, a mídia internacional insiste em descrever o Islã como religião pacífica. Tony Blair, o premier britânico, classificou o Islã dizendo ser sinônimo da paz, tolerância, além de uma força para o bem. ISIL is not Islamic. No religion condones the killing of innocents, and the vast majority of ISIL's victims have been Muslim. And ISIL is certainly not a state. É exatamente assim. É exatamente isso que vimos. É isso que acontece dentro do islamismo, ou da religião islâmica, lá com os muçulmanos. É exatamente isso. E agora, qual é a intenção deles? A intenção deles é de implantarem o islamismo, ou a religião islâmica, aos quadrantes da Terra, no mundo inteiro. E o pior, a força, contrariando o livre-arbítrio que Deus deu ao ser humano.
E eles possuem o mesmo ideal que a organização católica, a grande vagabunda e meretriz que teve no passado, quando perseguiu os cristãos, torturou, esfolou e matou todos aqueles que não quisessem reconhecer a organização católica como a Igreja Universal. E eu pergunto, a organização católica conseguiu fazer isso? Não, é lógico. E como vocês, burros, covardes e assassinos de inocentes, vocês pensam que vão dominar o mundo? Vocês não vão dominar, não irão dominar. Jamais. Não irão dominar. Esses mesmos muçulmanos, quando chegam em uma nação, eles querem dominar, querem que o Alcorão seja o livro central da adoração aos demônios. Porque é isso. Vocês servem a demônios. Demônios. E tem mais. Como vocês são capazes de contrariar o livre-arbítrio do ser humano que Deus colocou dentro do homem? Não podem. Vocês são escravos, vocês não são livres. O vosso livre-arbítrio não funciona porque vocês matam quem abandona o islamismo. Vocês matam. Permitam-me ler alguns trechos do vosso Alcorão. Diz assim o Alcorão: tu deves crucificar e amputar não muçulmanos. Tu deves matar os não muçulmanos por não se converterem ao Islã. Tu deves tratar os não muçulmanos como inimigos jurados. Se um muçulmano deixa o Islã, deve ser morto. E eu pergunto a vocês, seus covardes, burros e cegos, ao ponto de seguirem uma ideologia satânica assim. Vocês já ouviram falar sobre a história de Adão, o primeiro homem sobre a terra? Este homem recebeu uma palavra expressa, direta do próprio Deus. Deus disse a ele: Adão, de todas as árvores que existem no jardim, delas tu comerás. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não poderás comer, porque o dia em que dela comeres, certamente morrerás. Por acaso Deus, depois de ter dito isso a Adão, deixou Adão amarrado ou de boca lacrada para que ele não pegasse do fruto e comesse? Não! Não fez isso. E o que aconteceu? Eva pegou do fruto, comeu e deu a Adão. E Adão também comeu. Ou seja, estavam livres. Através do seu livre-arbítrio, comeram do fruto proibido, da árvore proibida. E como é que vocês hoje vêm e querem obrigar a pessoa a aceitar, a engolir essa vossa merda de ideologia? Jesus Cristo disse: eu sou a luz que vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E aquele que não aceitar as minhas palavras, eu não o julgo, porque eu vim não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. E se alguém não crê nas minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, liberdade que o homem tem. Quem são vocês, seus burros, animais, bárbaros? É o que vocês são. Vocês são escravos. Vocês são piores que uma criança. Vocês parecem tão valentes atrás das armas, mas não passam de covardes, de burros, cegos. É o que vocês são. E o que acontece quando o islamismo entra num país? As igrejas evangélicas são queimadas. É proibido carregar um livro, Bíblia, nas mãos, mas o Alcorão circula livremente. É isso que acontece. Boko Haram, na Nigéria, faz festa. Faz e desfaz, porque as autoridades não fazem nada contra essa raça. Não fazem nada. As igrejas evangélicas são queimadas. E por que as mesquitas também não são queimadas? Por quê? Como é que o livro da maldição chamado Alcorão circula livremente e a Bíblia não circula? Como é que as igrejas evangélicas são queimadas e as mesquitas não? Por quê? Por que essa desigualdade? Como é que essa raça faz e desfaz?
mas ninguém faz nada contra eles. Aonde estão os governantes? Aonde estão esses governantes? Vamos mostrar no vídeo como esses muçulmanos agem. Vamos ver. Islâmicos. Na Arábia Saudita, no berço do islamismo, não se admitem judeus. Cidadania é privilégio muçulmano. É vedada a construção de templos que não sejam islâmicos e, segundo a lei universal do islamismo, a pena de morte é oficial e é destinada ao muçulmano que se converte a qualquer outra religião. Não se pode carregar uma Bíblia nas ruas da Arábia Saudita ou realizar estudo bíblico em seu próprio lar. Mas o Islã é a religião que mais cresce no Ocidente. Na Inglaterra, congrega-se mais em mesquitas do que em templos cristãos. Da mesma forma, muitas mesquitas nos Estados Unidos têm contato com bases secretas de treinamento terrorista para que a Jihad faça da América um país islâmico. O Islã rejeita o Deus da Bíblia e nega a divindade de Cristo ou que ele morreu por nossos pecados, alegando que um discípulo sósia tomou o lugar de Cristo na cruz e que Cristo foi levado vivo ao céu e que deverá voltar a esta terra para morrer um dia. O cristianismo deve ser subjugado pela força. O Corão diz: matai os idólatras, os não muçulmanos. Onde quer que os acheis, espreitai-os. Combatei aqueles que não creem em Alá. O que acabamos de ver, essa é a pura realidade. Então o ideal deles é de implantarem isso no mundo inteiro, fazer com que o mundo engula a ideologia deles. Mas isso não vai acontecer. Não vai acontecer. E eu pergunto, cadê a ONU? Cadê os governos mundiais? Os governantes das nações? Aonde vocês estão, seus covardes? Aonde estão aqueles que ousam se apresentar e dizer: olha, eu tenho o mundo na palma das minhas mãos. Apenas com um clique nesse botão, eu acabo com a nação tal, eu acabo com o país tal, eu acabo com um pedaço de terra do sítio tal, eu acabo com aquele pedaço do mapa tal. Aonde estão vocês? Vocês não passam de covardes, pois se escondem atrás das armas. Assim como esse grupo de bárbaros é covarde, que aparenta ser valente, mas não passa de covarde se escondendo atrás de armas. Quem faz uso de armas está pronto a matar, mas quem faz uso de palavras está pronto a dar a vida. Essa é a pura realidade. Para a ONU, uma caneca de petróleo vale muito mais que uma vida. Essa é a verdade. E, segundo o ideal dos muçulmanos, ainda segundo a praga do livro chamado Alcorão, um livro completamente a inspiração de Satanás, ele diz o seguinte: tu deves matar para garantir as 72 virgens no céu. Isso é muita loucura. É engraçado até. Vamos ver se o que eu estou a dizer é verdade ou mentira. O que estes homens, o que esses burros, covardes, são capazes de fazer por uma promessa bestas desta. Vamos ver. Quero mostrar agora para você, 8h08, daqui a pouquinho tem o Jornal da Record. Você vai ver agora como os terroristas suicidas preparam um carro-bomba para explodir prédios. As imagens são impressionantes. Este homem está a poucos minutos de morrer por uma causa. Morrer dentro de um carro-bomba. Ele está apreensivo, nervoso, mas também não é para menos. Ele carrega um verdadeiro arsenal dentro de uma picape. Repare, são 2 cilindros enormes interligados por fios. Até pedras estão dentro do carro para a força da explosão ficar ainda maior. Bombas como essas são capazes de destruir um quarteirão inteiro. O homem faz os últimos ajustes, confere os fios e mexe no detonador. O cinegrafista acompanha o trajeto deste homem-bomba antes da explosão. Ele percorre as ruas do Iraque em busca do alvo. Este lugar será destruído em instantes. A câmera se prepara e flagra a explosão.
Um quarteirão inteiro vai pelos ares, assim como a vida do homem-bomba e de muitos inocentes. Olha, gente, acho que é a primeira vez que eu vejo um cinegrafista registrando essas imagens. Olha aí, esse é o homem-bomba. Dentro do carro-bomba, é um terrorista suicida, ele entrega a sua própria vida. Aí lá tem algumas promessinhas, né? Fala, você vai encontrar 7 virgens, se você for pro outro lado. E aí o cara acredita, e aí o cara vai embora. E aí o cara vai lá e joga o carro para matar pessoas. Infelizmente, esses homens terroristas suicidas acabam fazendo verdadeiras loucuras. E a gente mostrou essa imagem aí para você aqui no... Muita loucura e burrice numa única coisa só. O que estes homens covardes e burros não são capazes de fazer, simplesmente por uma promessa de encontrarem 72 virgens, só que não é no céu, mas sim no inferno. Triste fim vocês terão quando se depararem com as negruras eternas, aonde Maomé hoje já se encontra sofrendo eternamente. Até uma criança no seu estado normal jamais acreditaria em uma promessa bestas desse tipo. E o que esses homens são capazes de fazer? Eles matam tudo e todos. Inocentes. Eles são assassinos de inocentes. É isso que vocês são. Porque para se explodir, eles não medem esforço. Não querem saber se tem inocentes ou não. Por exemplo, naquela torre de 11 de setembro de 2001, eles foram os mesmos autores. Tudo muçulmano, os terroristas de todos os tempos. Então, finalizando esse vídeo, eu quero deixar um desafio diante de vocês. Se é que realmente vocês são homens, chegou a hora de demonstrarem a vossa masculinidade. Eu que faço esse vídeo sou cristão. Vivo aqui em Angola. E tudo que eu fiz nesse vídeo é escarnecer, zombar e cuspir na cara de Maomé, que para mim não passa de mau merda, zombar de Allah, que é Satanás que vocês servem, zombar de a Sharia, o Corão, toda essa merda que vocês servem. Tenho aqui algumas palavras do vosso livro que eu vou recitar. É crime capital dizer qualquer coisa que um muçulmano considere como sendo uma crítica ao Islã, a Maomé, a Allah e a Sharia. Tu deves matar aqueles que insultam o Islã ou Maomé. Bem, como eu já disse, tudo que eu fiz nesse vídeo é zombar de tudo isso. Agora o meu desafio é esse. Se vocês são mesmo homens o bastante ou fiéis a Allah e a Maomé, e se vocês honram o mesmo livro chamado Alcorão, se vocês são tão fiéis assim e cumprem mesmo com o que está escrito nisso, então façam o seguinte. Hoje é dia 23 de junho de 2017. Dou a vocês 6 meses para me matarem. Porque eu zombei, escarneci, cuspi na cara de Maomé, de Mão merda, sei lá que raça é. E Allah, que é Satanás, o diabo, Belzebu, tanto faz que vocês servem, Lúcifer. Eu fiz tudo isso. Agora, se vocês honram mesmo isso, então matam a mim. Dentro desses 6 meses, vocês terão que me matar. E tem mais. Não será o bastante me matarem e ficar por assim mesmo, não. Terão que fazer um vídeo. Vocês terão que vir aqui em Angola. Ou esses mesmo que já se encontram aqui em Angola, terão que me matar, porque esse vídeo é para todo muçulmano, é para todo adepto de Maomé, lá, tanto faz essa raça covarde. Terão que fazer um vídeo gravando a minha execução e colocar lá no YouTube, assim como esse vídeo que eu estou a gravar irá no YouTube. Vocês terão que fazer o mesmo, gravando a minha execução. Isso será normal para vocês? Pois todas as barbaridades que vocês cometem, vocês têm a ousadia de gravar e botar lá no YouTube. Então assim terão que fazer o mesmo comigo. Terão que fazer o mesmo comigo. Terão que fazer o vídeo da minha execução e colocar no YouTube para que todo mundo veja que Allah é realmente Deus. E que Maomé, sim,
simplesmente é profeta de Allah. Terão que fazer isso. Se vocês me matarem, então o mundo saberá que realmente Allah é Deus e que Maomé realmente é um profeta. E se vocês não fizerem isso dentro desses meses comigo, reconheçam, vocês servem a Satanás. Vocês são burros, covardes e assassinos de inocentes. É o que vocês são. Porque eu sou cristão. Já disse que sou cristão. E jamais trocarei Jesus Cristo pela besta chamada Maomé. Jamais. Eu morro, mas não nego Jesus. Até aqui. Era uma vez uma besta chamada Maomé, legalizador do estupro, da poligamia, da pedofilia e da sem-vergonhice. A besta Maomé escreveu o Alcorão, livro de ódio dos muçulmanos, manual de terror, de ira, de pedofilia, assassinos em primeiro grau, terroristas no mundo sem igual, pra mostrar como são assassinos estes islamitas. Ó Deus, compus esta canção ao mestre com carinho, pra mostrar como eu não esqueço as tuas lições. Testemunho à população quem são os muçulmanos. Comunismo, fascismo, nazismo, islamismo, é tudo igual. Putin, Fidel, Chaves, Mussolini, Hitler, Ayatollah, Khomeini. Cortam cabeças, esquartejam, é tudo normal. Escola de assassinos ensinando mal. Pra mostrar como são assassinos estes islamitas, ó Deus, compus esta canção ao mestre com carinho, pra mostrar como eu não esqueço as tuas lições. Testemunho à população quem são os muçulmanos. Comunismo, fascismo, nazismo, islamismo, é tudo igual. Putin, Fidel, Chaves, Mussolini, Hitler, Ayatollah, Khomeini. Cortam cabeças, esquartejam, é tudo normal. Escola de assassinos ensinando mal. Escola de assassinos ensinando mal. Escola de assassinos ensinando mal.